Tá liberado mais um conteúdo incrível que vai te ajudar demais na sua carreira. O conteúdo de hoje tá falando sobre o que a sua insatisfação na carreira pode gerar de impacto nas outras áreas da sua vida. Relacionamento, saúde, enfim, nas outras áreas da sua vida. Como que isso pode prejudicar a sua vida de um modo geral. A gente vai aprofundar nesse tema. E lembrando, esse conteúdo foi produzido na Maratona 12/12, que é uma série de lives que eu estou fazendo para te ajudar a desenvolver a sua carreira, encontrar mais propósito e principalmente mais satisfação e realização. Segunda a sexta, até dia 8 de maio, eu tô ao vivo com vocês todos os dias, meio-dia e 12. No meu Instagram, Carol Hessel, Carol_Hessel, e no meu YouTube, Caroline Hessel. Bora pro conteúdo, não esquece de curtir, não esquece de dar o seu like, é muito importante também, e se inscrever aqui no canal. Vamos pro vídeo, vamos pro conteúdo maravilhoso, espero que você goste. Beijos! Tema da live de hoje é o impacto que a insatisfação profissional gera em outras áreas na sua vida, certo? Porque assim, quando a gente não tá feliz no nosso trabalho, é óbvio, gente. A gente separa normalmente, né? A minha vida pessoal e a minha vida profissional. Sim, tudo bem. Existe essa separação. Podemos fazer essa separação. Só que assim, essa é uma separação teórica, porque na prática você é a mesma pessoa. Não existe você profissional e você pessoal. Não. Você é a mesma pessoa que acorda, que toma banho, que come, que vai trabalhar, que fica lá no trabalho, que almoça, depois pega, volta para casa, voltei para casa, vou assistir Netflix, dormir e volto de novo para minha vida. Pronto. Isso é uma vida. Então, assim, vida profissional e vida pessoal, existem distinções, mas é a mesma vida. Então, assim, se você não está satisfeito na sua vida profissional, isso vai trazer impacto na sua vida pessoal? Sim. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui ao vivo me conhecem, mas às vezes as pessoas que estão assistindo a gravação ou estão assistindo o vídeo não sabem, não conhecem um pouco sobre a minha trajetória. E eu tenho há 3 anos, eu trabalho exclusivamente como coach, né? E o meu foco justamente é trabalhar o desenvolvimento da carreira das pessoas. E sempre que as pessoas chegam até a mim, elas chegam falando, Carol, eu quero trabalhar minha vida profissional, porque isso não tá legal, preciso melhorar isso. Aí eu falo, maravilha. Aí eu falo, além da vida profissional, tem algum aspecto da vida pessoal? E sempre tem aspectos da vida pessoal que estão desestruturados normalmente, porque por conta da vida profissional. E aí eu sempre falo para a pessoa, sempre falo para os meus clientes, falo, olha, o nosso foco, o nosso trabalho, os nossos objetivos vão ser direcionados ao alcance da sua meta profissional, à melhoria da sua vida profissional, certo? Beleza. Só que, inevitavelmente, a gente vai ter que dar uma olhada em como que está a casa, vamos dizer assim, como é que está a sua vida profissional. Vamos ter que olhar como é que estão os seus relacionamentos de uma forma talvez superficial? Sim, para muitas pessoas é uma forma superficial. Por quê? Porque, gente, imagina, uma pessoa ela quer fazer uma transição de carreira. E aí, ela quer fazer uma transição de carreira e a transição de carreira dela envolve largar o emprego atual, começar a trabalhar com outras condições, e aí vamos supor que ela tem filho, que ela tem marido, enfim, que ela sustenta grande parte da casa. Gente, como eu vou falar de transição de carreira com essa pessoa se eu não abordar essa questão de como seu marido vê a sua transição de carreira? Como seus filhos vão encarar a sua transição de carreira? Como vai ser lidar com o seu tempo com relação aos seus filhos e ao seu marido? Seus maridos, né? E ao seu marido com relação à sua transição de carreira. Então, assim, às vezes a gente fica focado, não, é só uma questão. Não, não é só uma questão. Somos seres sistêmicos. Temos outros aspectos que precisamos entender e aprofundar sobre nós. Então, entenda. Hoje, justamente o objetivo dessa live é fazer você refletir sobre, eu acho que a minha vida profissional não está tão legal, isso não tem impacto sobre a minha vida pessoal. Minha vida pessoal, o resto está tudo legal. Será que está legal mesmo? Será que não está tendo nenhum impacto? Será que já não está repercutindo? Semana passada, ou retrasada, não me lembro, eu atendi uma cliente
E ela falou, olha, Carol, eu demorei tanto tempo para tomar uma atitude, eu demorei tanto tempo para vir te procurar, que eu sempre ficava arrastando com a barriga, sempre deixava para lá, porque eu achava que, depois isso vai passar, isso é só uma besteira, não preciso dar bola para isso agora. E ela ficava deixando. Ela já tá, tipo, há uns mais de anos, assim, insatisfeita com o trabalho, só que agora chegou no limite. E sabe por que chegou no limite? Porque uma base que era muito importante para ela começou a desestruturar aos poucos, que era uma base do relacionamento dela. Teve um impacto tão forte que teve um impacto no relacionamento dela e ela conseguiu perceber, opa, isso só está acontecendo no meu relacionamento por conta da minha vida profissional. Vocês percebem, gente? Sem falar que ela tinha comentado que já teve impactos na saúde, enfim, existem várias questões que sim são abaladas e são fragilizadas por conta da nossa insatisfação na nossa carreira. Só que a gente não leva isso a sério até uma hora que a bolha parece que explode, sabe? E aí você fala, meu Deus, que merda. Só que aí você tem que consertar a carreira, o relacionamento, a saúde, aí tá tudo cagado para você consertar. Faz sentido, gente? Então, o objetivo que a gente tem hoje aqui é justamente abrir os seus olhos para você refletir. Opa, eu já estou indo ou eu não estou indo por esse caminho, ufa, graças a Deus, ou opa, eu estou um pouco direcionado, estou um pouco inclinado a isso, eu tenho que tomar cuidado, porque eu nem tinha percebido que isso estava acontecendo comigo. Porque é isso que acontece a maioria das vezes. A gente só percebe quando o negócio já está inflamado, quando aquela questão já está muito dolorida para você. Por quê? Porque é natural. Nós entramos no modo automático, no piloto automático. A zona de conforto faz isso com a gente. Coloca a gente no piloto automático para não ter que ficar pensando muito, para não ter que ficar refletindo demais. Cheio de coraçõezinhos aqui a live. Gratidão a todo mundo que está colocando coraçõezinhos. Muito obrigada. Então, isso é uma naturalidade, tá? Então, assim, calma, para de se julgar. O meu objetivo aqui com você, gente, não é apontar o dedo para você pegar o seu chicote e não. O meu objetivo aqui é abrir os seus olhos para clarear o que você precisa fazer, clarear onde estão os seus problemas, clarear onde que está a sua dor, para que assim você consiga ter alguma atitude com mais assertividade. Porque de nada adianta você querer sair fazendo as coisas sem ter assertividade, sem saber qual é o problema. Fechado? Então, assim, eu sei que tem pessoas que são muito autocríticas e muito rigorosas consigo mesmas. Eu mesma era muito, e ainda sou. Mas o objetivo aqui não é que você fique se autoflagelando, sabe? Não. É simplesmente abra os seus olhos, observe, reflita e não seja omisso com relação à sua vida. Porque muitas vezes a gente põe vários aspectos da nossa vida debaixo do tapete. E vai pondo debaixo do tapete até o negócio que tem, até uma hora que tem um calombo, assim, embaixo do tapete. Porque você fala, meu, eu tenho que olhar o que tem ali embaixo, porque já não dá mais. Eu tô tropeçando todos os dias nesse calombo que existe debaixo do meu tapete. Fechou? Uma coisa também importante para dizer é que normalmente a gente a gente consegue fazer uma ligação mais direta com a vida financeira. E aqui eu vou falar como se fossem várias vidas, mas é sempre a mesma vida. Mas assim, tá, eu tenho uma insatisfação profissional. Normalmente a gente fala, minha insatisfação profissional acarreta em prejuízos diretos na minha vida financeira. Normalmente essa é a ligação mais lógica, mais fácil que a gente tem de fazer. Isso é real? Sim, isso pode ser real. Pode não ser também, porque eu já vi muitas pessoas que têm uma vida financeira bem legal, têm uma condição financeira boa, mas tá com a vida profissional toda cagada, por exemplo. Entende? Então, assim, pode ser uma realidade? Pode. Mas pode não ser também? Pode. Tem os dois lados da moeda. E quando que normalmente é uma realidade? Quando normalmente a gente trabalha com uma coisa que está incongruente e que a gente não consegue ter crescimento, que a gente não consegue ter consistência naquele trabalho, que a gente não consegue realmente se desenvolver, tá? Então, vamos analisar aqui. Eu escrevi vários tópicos aqui, vários temas, para eu não esquecer de abordar nada para vocês. Então, deixa eu analisar assim. Então, assim,
os impactos, vamos começar com a vida financeira, que é a mais fácil que todo mundo, que todo mundo não, mas que é mais fácil das pessoas conseguirem fazer essa ligação. Então, quando a gente pensa em vida financeira, a gente liga a nossa insatisfação na carreira com a nossa vida financeira. Se a sua vida financeira, se você estiver tendo muitos pensamentos de escassez, independente da quantidade que você ganhe, porque às vezes a pessoa ela ganha dinheiro, eu ganho muito dinheiro, legal, eu tenho um salário ótimo, todo mês eu ganho, minha conta fica gorda, legal, mas mesmo assim a pessoa fica focada na escassez, fica focada na falta. Opa, sinal de alerta. Por que você está focando tanto na falta? Porque talvez o seu inconsciente esteja mandando um aviso para você. Opa, esse emprego não é legal para você. Ou, opa, você não vai querer continuar muito tempo nesse emprego. Ou, opa, como esse emprego não é legal para você, provavelmente você pode ser demitido de uma hora para outra. Então, começa a questionar o porquê desses seus pensamentos. Faz sentido, gente? É muito importante vocês refletirem sobre isso. Outro aspecto que você deve refletir. Você sente que você nunca consegue receber um salário satisfatório, que nunca dão valor para o seu trabalho. Tipo assim, poxa, eu trabalho há tanto tempo, ou eu faço tal e tal coisa, e meu salário ainda é X, e eu queria que fosse 2x. Eu sinto que eu mereço 2x, mas eu não consigo, nenhum emprego eu consigo, eu mudo de emprego, eu mudo de empresa, mas parece que eu nunca consigo um salário que me satisfaz. Por que será que você não consegue um salário que te satisfaz? Às vezes isso pode estar ligado diretamente com a sua insatisfação, porque a partir do momento em que você não tem uma satisfação na carreira, não se doa, não dá o seu melhor, você não tem essa questão do merecimento. E aí, às vezes, até mesmo você, inconscientemente, não se sente merecedor de um salário mais alto. Por quê? Porque eu nem gosto desse trabalho que eu faço. Por que eu vou ganhar rios de dinheiro? Ou nem rios de dinheiro, por que eu vou ganhar o salário que eu realmente acredito que eu mereço? Sendo que esse trabalho que eu estou fazendo não é um trabalho que eu mereço. Fizeram a ligação? É importante fazerem essa ligação. Outro ponto, perco o emprego frequentemente. Então, se toda hora você fica, sai de um emprego, vai para outro, sai de um emprego, vai para outro, sai de um emprego. Ficar perdendo emprego toda hora, mas às vezes não é nem por sua culpa, às vezes é por cortes da empresa, enfim. O que isso está querendo te dizer? Porque gera crise financeira, perder o emprego, certo? Claro que estamos num momento de crise, coronavírus, ok, estou falando em condições normais de temperatura e pressão, tá? Mas assim, mas até mesmo se você perdeu o emprego nesse momento de coronavírus, opa, será que isso não é justamente para você reavaliar a sua carreira? Porque o que eu percebo? Às vezes a pessoa está insatisfeita com aquela carreira, ela não está feliz com aquilo que ela está fazendo, insatisfação, e aí ela vai lá, perde emprego, e aí, ao invés de você fala muito de emprego, eu tenho uma carreira. Gente, eu não estou fazendo distinção entre emprego, carreira e missão, tá? Eu estou falando tudo como sinônimo, tá? Na primeira live, eu falei a distinção entre emprego, carreira e missão. Eu estou falando sobre emprego, carreira, profissão, trabalho, tudo como se fosse sinônimo, tudo de uma forma genérica. Aqui deixaram só um comentário aqui na live, só para deixar claro. Obrigada, Gabi. Obrigada a você, só para você entender e todo mundo, porque às vezes a pessoa ela tá lá com foco. Eu tô falando de uma maneira genérica. Obrigadão. Então, aí você perde o emprego. Aí perdi o emprego no corona, por exemplo. Ai, que coisa, que causa, não sei o que legal. Ok. Respira e aí pensa, perdi o emprego. Eu tava feliz com aquilo? Não, eu tava odiando aquilo. Aí a pessoa ela vai lá e vai procurar o quê? No LinkedIn, nos vagas.com ou em qualquer outro lugar. Exatamente o mesmo tipo de emprego. Ela faz um copia e cola do que ela tinha. E aí você vai entrar na mesma merda. É claro que a tendência é você repetir o ciclo e você perder o emprego de novo. E aí a pessoa fica entrando nesse ciclo. Por quê? Porque aquele emprego, aquela carreira, aquela profissão, aquele trabalho não está satisfazendo.
e você tá lá, preso naquele ciclo loucamente. Então, fique atento para isso, tá? Fique muito atento para isso. Por quê? Porque toda hora eu saio do meu emprego, toda hora eu entro para esse ciclo. Opa, alguma coisa tá errada nesse ciclo. Outra coisa, eu não consigo poupar dinheiro nenhum. Opa, tem alguma questão aí que você tá com problema. Por quê? Por que eu não consigo poupar dinheiro? Porque toda hora eu tô endividado, ou porque tudo que entra sai. Opa, qual que é essa sua questão com relação ao dinheiro? Aí pode novamente entrar a questão da escassez que eu já falei para vocês, que foi o primeiro tópico. Opa, por que você tem tanta escassez? Você acha que vai acabar? Por quê? Porque você acha que vai ser demitido ou porque você acha que você não vai aguentar e vai acabar soltando a louca e falando, eu me demito, não aguento mais. Pode ser um ou pode ser outro, tá? Então, reflita sobre isso, tá? Não consigo fazer planejamento financeiro. Tem gente que não consegue fazer planejamento financeiro, por quê? Porque não tem visão de futuro. Então, não consegue se planejar financeiramente com aquele emprego que tem. Por quê? Quando começa a fazer um planejamento, quando começa a se organizar, querendo colocar as coisas em ordem, parece que gera uma incongruência dentro da pessoa e a pessoa larga e não faz mais. Por quê? Porque muitas vezes ela não acredita naquilo que ela faz profissionalmente e aí isso não dá condições dela continuar, tá? E por fim, tem gastos desnecessários, tipo assim, sabe essa questão de não conseguir poupar dinheiro? No sentido de gastar demais. Então eu gasto sem nem perceber para onde meu dinheiro vai. Eu gasto. Por quê? Para tentar fugir da minha realidade. A sua realidade, de uma maneira geral, da sua vida profissional é tão cagada que você precisa, através de gastos, através do consumo, pode ser de bens materiais, pode ser de roupa, pode ser de bebida, pode ser do que for. Você usa todo o seu dinheiro, ou grande parte do seu dinheiro, sem nem perceber que está usando, tá? Para fugir dessa sua realidade, para buscar alguma satisfação na sua vida. Então, foram esses aspectos que eu trouxe aqui de relação direta entre insatisfação profissional e vida financeira. Fechou? Fez sentido para vocês? Coraçãozinho aí para mim, se fez sentido. Dai, querida, eu vou lendo todos os comentários se eu bater o olho em alguma coisa específica, mas a maioria das perguntas eu vou responder no fim da live, tá? Só para não ficar confuso aqui para vocês. Agora vamos falar de outro aspecto que tem impacto diretamente, que é o quê? O aspecto de insatisfação profissional e vida amorosa. Gente, o quanto eu percebo que isso tem correlação, a gente não tem noção. Não tem noção. Quando a sua vida profissional vai mal, ela traz impacto sim para a sua vida amorosa. Sério, Carol? Sério, seríssimo. E o contrário também acontece, tá? Se a sua vida amorosa estiver muito cagada, gente, quem nunca foi lá e teve uma briga séria no relacionamento e horas depois teve que trabalhar? Gente, você lembra como foi o seu dia? Provavelmente deve ter sido uma bosta, porque você estava com energia negativa. Lógico, a gente acaba se distraindo no trabalho, mas assim, se o caminho de ida impacta, porque o caminho de volta não impacta, entende? Então, a vida profissional impacta na vida amorosa e a vida amorosa impacta na vida profissional. Vice-versa. Então, eu tenho que analisar. Opa, minha vida... Mas aqui o nosso foco o problema está na sua vida profissional. Vamos analisar o impacto que isso pode ter na sua vida amorosa. Mas o contrário também pode ser verdadeiro. Fiquem atentos com isso, porque o nosso objetivo aqui é sempre encontrar os picos, os pontos de dor, certo? Então tá, minha vida profissional não está legal, e aí qual o impacto isso pode ter na minha vida amorosa? Primeira coisa, impaciência. Normalmente as pessoas que estão com a vida profissional ruins começam a ficar muito impacientes. E aí vão jogar aonde essa impaciência? Nos seus parceiros.
E aí você começa a ficar extremamente impaciente, não aguenta, sabe? Fica irritada, fica ansiosa com o seu parceiro e acaba descontando nessa pessoa, seu parceiro ou sua parceira, tá? Então fique atento com isso. Opa, eu tô muito impaciente com meu parceiro. Por quê? Porque eu estou impaciente no meu trabalho, na verdade. E isso tá me gerando consequências na minha vida pessoal, no meu relacionamento mais diretamente, tá? Outra coisa, caso o seu relacionamento, seu parceiro, a sua parceira, tenha uma vida legal e esteja crescendo, esteja tendo conquistas, se realizando, qual que é a tendência? Você ficar 100% feliz por essa pessoa? Infelizmente, não. Quem está com uma grande insatisfação profissional, por mais que ame, por mais que, nossa, eu quero tanto que essa pessoa tenha sucesso, e a pessoa, e assim, você não consegue nem entender o porquê que você está sentindo isso, sabe? Mas você não consegue desejar 100% de verdade essas conquistas, você não consegue celebrar tanto as conquistas, a realização e a satisfação do seu parceiro. Por quê? Porque você está frustrado profissionalmente. E aí você vê o seu parceiro crescendo, evoluindo, se realizando, tão feliz no trabalho. Você é humano, gente. Nós somos humanos. Por mais que você ame, por mais que você faça tudo, quando você está muito insatisfeito numa área, você pode acabar olhando para a pessoa e falando: ai, caramba, eu não consigo ficar tão feliz por você quanto eu gostaria. Às vezes pode chegar no nível da pessoa até querer sabotar o outro, sabe? Até tipo querer meio que nem dar bola ou meio que maltratar o outro pela conquista. Às vezes não, às vezes a pessoa ela consegue comemorar, ela tá se esforçando, mas assim, internamente ela tá com aquilo. Nossa, a pessoa ali do meu lado tão dando tão certo, fazendo tanta coisa e eu não consigo. E aí gera esse distanciamento no relacionamento, sabe? Porque você vê a pessoa e que tá lá decolando, feliz, realizado, cheio de conquistas, e você tá ali, ó, no fundo do poço. E aí isso gera uma distância, mesmo sem vocês, sem nenhum dos dois terem feito nada. Simplesmente porque um está num patamar de conquista e satisfação e realização e o outro está lá em outro. Percebem? Então, fiquem atentos com isso também. Outro aspecto, tá? Normalmente quando a gente tem uma insatisfação profissional alta, a gente costuma ter um baixo astral, um cansaço, chegar em casa e não ter vontade de fazer nada. Aí o seu parceiro fala: vamos sair para comer, vamos sair para fazer alguma coisa. Ou às vezes alguém ele te liga ou ela te liga: vamos se encontrar hoje. E aí você tá exausto. Por quê? Porque nem teve nada de diferente no seu trabalho. Só que você não aguenta mais aquela vida, você não aguenta mais aquela rotina. E aí você não tem vontade de encontrar com o seu parceiro, você não tem vontade de compartilhar sobre o seu dia, você não tem vontade de nada. Porque você quer ficar quieto, porque foi tudo uma bosta, tudo uma porcaria. E você fala, você ainda é grosso, você ainda é rude, porque não tá legal, não tá legal. E aí isso vai criando problema, isso vai criando distanciamento. Porque aí a pessoa, o seu parceiro, sua parceira pode falar: mas você não tá separando as coisas, mas muitas vezes é porque você não consegue. Porque isso gera consequências, sim, na sua vida pessoal. E esse é o ponto que eu tô trazendo para vocês. Temos que olhar para essas consequências e ver, isso não é normal. Isso está errado. Olha o impacto que a sua vida profissional está trazendo para sua vida, para o seu relacionamento, nesse exemplo. Então, fiquem atentos. E, por fim, você fica justamente, é o que eu já falei, evitando ao máximo falar do trabalho. Então, como é que foi seu dia? Só que seu dia foi trabalhar. Aí você fala: não quero falar disso não. Só que aí você fica sem assunto. Por quê? Porque você não quer falar do trabalho. Porque você sabe que se você falar do trabalho, você vai reclamar, você vai se estressar, você vai reviver toda aquela situação. Então você não quer. E aí fica, tipo, meio que sem assunto. Ou então você acaba compartilhando algumas coisas que você não aguenta, você precisa compartilhar com alguém.
E aí, quando você compartilha, é aquele estresse, porque você fica estressado naturalmente, porque falar de alguma coisa que a gente não gosta gera estresse pra gente. Então, assim, vocês percebem o quanto isso gera um caos? Gente, é tão importante a gente ter essa reflexão. Tão importante que vocês não têm noção. Só que a gente não tem. Porque aí a gente tapa os olhos. A gente finge que, tá tudo bem. Eu só tô insatisfeita no trabalho, mas deixa quieto, isso vai passar. Será? Será que isso, ao invés de passar, não vai reverberar nas outras áreas? Só que quanto antes você olha para a sua insatisfação profissional, porque essa reverberação não vem do dia para a noite. Isso vai sendo construindo, vai dando problema aos poucos. Até uma hora que aí o problema já aumenta, tá? Agora, o Fê, depois eu vou ler todas as perguntas e respondo você, tá? Agora vamos lá. Para a questão da saúde física. Como uma insatisfação no seu trabalho pode reverberar na sua saúde física? Eu ouvi uma palestra em 2016, faz tempo. Foi quando eu comecei nessa questão de autoconhecimento. E aí eu fui numa palestra do Bruno Gimenez e ele falou que o nosso corpo físico, Bruno Gimenez, depois vocês pesquisam ele é um cara muito legal, ele fala sobre espiritualidade, ele fala sobre várias coisas. Mas ele falou que o nosso corpo físico, ele tem uma tendência de aguentar até 2 anos fazendo um trabalho incongruente com algo que a gente não acredita, ou com algo que a gente não acredita que deve fazer, enfim. Com insatisfação profissional, até 2 anos naquele trabalho. Depois de 2 anos, começa a existir sintomas físicos, literalmente, que são consequências do nosso trabalho, da nossa insatisfação, tá? Foi ele que trouxe essa informação para mim. Eu nunca passei por isso, porque eu nunca fiquei mais de 2 anos trabalhando em algo que me trazia insatisfação, mas para mim isso faz muito sentido e eu já conversei com muitas pessoas e por incrível que pareça, eu comecei a conversar com algumas pessoas que estavam com insatisfação e com dor físicas muitas vezes também. E aí, por exemplo, uma amiga minha, e aí eu perguntei para ela, tá, e há quanto... Era uma questão na coluna dela, tá? E aí ela chegou para mim e eu falei, tá, e há quanto tempo você tá com isso, com essa dor, não sei o quê? Ela, 2 anos. E eu falei, tá, e há quanto tempo você já não está mais feliz fazendo o que você faz? Ela, nossa, faz exatamente uns 2 anos também. E quando ela falou isso, eu falei, nossa, mistério. Mas enfim, não é nada que eu saiba, não é nenhum estudo científico e eu gosto de trazer sempre as fontes do que eu sei, tá? Quando eu vou a estudo científico, eu falo. Nesse caso, não, foi ele mesmo que me disse, ele é ligado nessa questão mais de espiritualidade. Porém, uma coisa é fato. Qual é o impacto da insatisfação na carreira, na sua vida, na sua saúde? Fato, gente. Se você está insatisfeito, normalmente você chega do trabalho como? Cheio de disposição, todo animado e alegre para fazer exercícios físicos, para ir se exercitar, para cuidar da sua saúde. Não. Normalmente você chega em casa como? Drenado, cansado, no fundo do poço. Por quê? Porque você cansou, perdeu as energias. E aí você pega e chega e tem que ir para academia, por exemplo. Meu Deus, é um caos. Ah, tá, então eu vou de manhã. Putz, eu tenho que acordar mais cedo ainda para ir para academia, para depois ter que sair correndo para ir para o trabalho. A pessoa ela não consegue, ela não tem disposição física para se cuidar. Por quê? Porque ela não está se cuidando na vida profissional dela. E ela sabe que tipo, tá tão ruim a vida profissional dela, e se ela não cuida disso, para que eu vou cuidar de outra área? Então, eu não vou me cuidar de um modo geral. E aí vira uma bola de neve. Faz sentido, gente? Outra coisa, não consegue manter de forma alguma uma frequência, então fica lá virando sócio da academia, né? Faz um dia exercício, aí depois de um mês faz outro dia de exercício, só para ficar dolorido e falar, ai, nossa, tô quebrado da academia, e olhe lá.
não consegue de jeito nenhum, não tem forças para seguir uma alimentação balanceada. Por quê? Porque aí entra nessa questão da fuga. Muita gente usa comida de fuga, né? As distrações de fuga. Então, assim, poxa, eu vou chegar em casa e eu quero assistir TV, e eu quero fazer coisas mais, sabe, que vão distrair a minha cabeça, ou então ficar 100% nas redes sociais, no celular. Gente, tem gente que pega, entra no celular, né, como se você entrar, mas abre o celular, fica horas e horas e horas e fala, meu Deus, que horas são? Eu mesma já fiz isso, sabe? Tipo, eu tinha 1 hora livre e eu simplesmente consumi essa minha 1 hora fazendo vários nadas nas redes sociais. Isso é a maior armadilha de tempo. Só que o que acontece? Você entra num ciclo vicioso se você não observa isso. E aí o que acontece? Quando você tá com uma vida tão insatisfatória profissionalmente, você chega em casa, você só quer esquecer do mundo. E as redes sociais, ela tem esse efeito de perder a noção de tempo, esquecer do mundo, porque você fica preocupado com a vida dos outros. Você fica preocupado com fofoca alheia. Então, você esquece, de certa forma, momentaneamente, dos seus problemas. Só que tudo continua ali, do mesmo jeitinho. Só que você usou o seu tempo de uma forma horrivelmente horrível. É a única diferença, certo? Então, fiquem atentos para isso também. E aí você não consegue se alimentar bem, você não tem forças para fazer suas alimentações, suas marmitinhas, ou até mesmo, gente, você não tem forças para entrar naquele site que aqueles seus amigos ou aquela sua amiga te passou, que é de marmita fitness, e encomendar 10 marmitas para você ir lá e pedir e deixar congelada, para você ir comendo aos poucos. Nem isso você tem forças. Ai, Carol, e será que é isso? Isso tem tudo a ver com a minha insatisfação na carreira? Não necessariamente, tá? Mas pode sim estar diretamente relacionado. Eu já trabalhei com clientes que sim, que acontecia isso. Por quê? Porque ela chegava em casa e ela até pensava em pegar e pedir, ela tinha visto o preço, era até um bom custo-benefício, só que ela não pedia, ela se sabotava. Por quê? Porque ela sabia que se ela chegasse em casa e tivesse a marmita, ela ia ter que comer a marmita. Só que ela precisava fugir daquela realidade dela. Então ela queria se distrair com outras coisas. Então ela tinha que pedir comida de fora, ela tinha que fazer alguma coisa que trouxesse alguma satisfação para ela. E o que trazia satisfação para ela, nesse caso de uma cliente minha, era a comida. E comer a marmita fitness ia tornar a vida dela mais infeliz ainda. Ela falou, eu não posso ter mais uma infelicidade na minha vida. E aí a saúde dela, ela já estava num nível de gordura corporal muito alto, a saúde dela já estava indo para o espaço. E não só saúde, tá? Porque aí tinha uma questão de autoestima, enfim. Aí você começa a ter uma reação em cadeia, vamos dizer assim. Então, fiquem atentos com isso. E aí, é isso, fuga na comida ou fuga nas bebidas também. Por quê? Porque uma vida saudável, poxa, aí todo dia eu tenho que beber. Aí todo final de semana eu preciso ficar muito louco para eu esquecer da minha vida. Opa, isso vai ter impacto na sua saúde? Oh, vai. Talvez a curtíssimo prazo, não. Mas a médio e longo prazo você vai ver um impacto. Com certeza. A curto prazo para alguns tem, mas a médio e longo prazo quase para 100%. Se você começar a comer só porcaria, beber todos os dias ou com uma frequência muito grande ou exageradamente, cara, isso vai trazer impacto na sua saúde. Sim. E em consequência do quê? Daquela insatisfação na sua carreira, naquele trabalho de merda que você não aguenta mais, mas não faz nada para mudar a realidade. Certo? Tá. Aí, outro aspecto que pode trazer um impacto diretamente, a sua insatisfação na sua carreira pode gerar um impacto direto na onde? Na sua espiritualidade. Ou eu quis chamar da sua conexão de você com você mesmo. Porque às vezes para você a espiritualidade não faz sentido. Mas eu quero que você não encare como espiritualidade no sentido religioso. Eu quero que você encare espiritualidade como conexão de você com você mesmo. Como que isso pode gerar impacto, Carol? Primeira coisa, se você não consegue ficar em silêncio 1 ou 2, 3, 4, 5 minutos, tem algum problema. Por quê? Porque normalmente, no momento de silêncio, é o momento em que seus pensamentos vêm.
E aí os pensamentos geram sensações na sua cabeça, sentimentos. E pode gerar sentimentos, no caso de insatisfação profissional, negativa. E aí você fica angustiado, nervoso, chateado, triste, impaciente, enfim, vários sentimentos negativos vai gerando no seu coração. Legal, legal. E aí o que? Você fala, não posso ficar em silêncio. Então você fica dopado no celular, dopado no computador, dopado no videogame, dopado na TV, dopado no Netflix, na série, em qualquer lugar que te ajude a não ficar em silêncio e não ficar com você e com você mesmo. Aí para dormir é aquele desafio, só consegue dormir com TV ligada, porque o silêncio, meu Deus do céu, se desligar, fica pensando um monte de coisa e não consegue dormir. Pois é. Isso é o quê? Conexão de você com você mesmo. Opa, por que o silêncio está te maltratando tanto? Você não está conseguindo parar para ouvir nem os seus pensamentos, nem os seus sentimentos. Quem dirá a sua voz interior? Quem dirá a sua intuição? Sua intuição, então, nossa, coitada, tá massacrada ali, porque você não consegue ficar em silêncio, no momento de silêncio que as nossas intuições vêm. Só que se eu não posso escutar meus pensamentos, não posso escutar meus sentimentos, como que você vai sentir a sua intuição, ouvir a sua intuição? Não vai. Percebe? Então, assim, fiquem extremamente espertos, presentes para isso. Outra coisa, Carol, eu sinto muita dificuldade em me autoconhecer, eu não sei nada sobre mim. Se me perguntar o que eu gosto de fazer, não sei. O que eu sou bom, eu não sei. Eu não sei nada sobre mim. Sei lá, parece que toda vez que falam desse negócio de autoconhecimento, parece que eu vivi em outro planeta. Eu tenho muita dificuldade com isso, eu não consigo entender o que eu quero para minha vida. Opa! Tá aí um problema. Por quê? Porque você está desconecto de você mesmo. Autoconhecimento é o quê? Você se autoconhecer. Se você não tem conexão com você mesmo, como que você vai ter autoconhecimento? Não vai. E aonde que está o problema? Muitas vezes, nesse tema da live de hoje, do vídeo de hoje, eu estou focando nessa questão da insatisfação como possível causa de todas essas consequências, tá? Não estou falando de forma alguma que é só a insatisfação que gera isso, de forma alguma. Mas sim, a sua insatisfação na sua carreira pode sim estar gerando essas consequências. Sim. Por incrível que pareça. E aí, eu não consigo me autoconhecer. Você não consegue nem olhar para você mesmo. Você não consegue se conectar com você mesmo. É lógico que você não sabe o que você gosta. É lógico que você não vai saber o que você quer. É lógico que você não vai saber quais são os seus dons, quais são as suas habilidades, quais são os seus valores, quais são as suas virtudes. É lógico que você não vai saber nada disso. Por quê? Porque você não consegue olhar para você. Você não consegue ficar em silêncio com você mesmo. Isso te atrapalha. Por quê? Porque aí você começa a perceber o quanto que a sua vida está incongruente. O quanto que a sua vida profissional está ruim. E que você precisa fazer alguma coisa. E muitas vezes a gente não quer assumir isso para nós mesmos. Porque aí vai exigir uma atitude. Certo? E aí a outra coisa, essa questão da gente se sentir sempre drenado, sem energia vital. Mesmo, sabe, acabei de acordar. Sabe quando você acorda e parece que você já acorda, tipo, morto, acabado? Pois é. É um sinal também de que você está desconexo, que você não consegue descansar, que o seu corpo não está descansando, que a sua mente não está descansando, que você está sem energia, que o seu corpo, que a sua espiritualidade, que o seu espírito, que a sua alma, o que você acredita, não tem mais. Você tá sem brilho no olhar, você tá sem vida interna, vamos dizer assim, tá? Então, preste atenção a esses sinais e o quanto que a sua vida profissional está impactando em outras áreas da sua vida pessoal. É disso que a gente está falando. Outro aspecto, família, tá? Família. Tô com a vida profissional, aquela meleca, certo? Legal. E aí, eu chego para minha casa, eu chego em casa, mesmo que eu tenha tempo, tem a questão das pessoas nem ter tempo, né? Porque tá com uma vida profissional horrível, mas mesmo assim tem que ir lá trabalhar, ficar até tarde e trabalhar de final de semana e fazer um monte de coisa.
e não tem tempo para a família. Mas quando tem tempo para a família, a pessoa ela não consegue estar presente, não consegue ter tempo de qualidade. Por quê? Porque não consegue ficar presente. A pessoa é aquilo, precisa fugir da realidade, porque a realidade dela é muito ruim de uma maneira geral. E aí ela não consegue ficar presente com a família, ela não consegue estar ali entregue, feliz, ou isso 100% do tempo, não, mas a maioria das vezes. Então, eu chego depois de um dia de trabalho, eu não consigo deixar da porta para trás tudo o que aconteceu no trabalho. Por quê? Porque tá tão ruim que isso já vem comigo. Isso quando, lógico, a gente está com insatisfação profissional. Diferente é, não, eu sou realizada, eu amo o meu trabalho, mas eu tive um problema no meu trabalho. E um problema no meu trabalho pode gerar algumas consequências negativas, sim, mas é muito pontual. Isso não vai ser uma recorrência. Isso não vai gerar um problema muito maior. Não, é um problema que eu tive no trabalho e aí num dia me deixou estressado, aí atrapalhou meu relacionamento. Ok, foi um problema pontual, você vai resolver e ponto. Mas eu estou dizendo sobre questões que são contínuas, constantes. E aí você pega e não tem paciência para os seus filhos, para os seus pais, você não quer falar com ninguém, você fala, ai, não, me deixa, ai, não, não quero falar, quer ficar no seu quarto, ou quer ficar no computador, ou quer ficar no celular, ou quer ficar na TV. Enfim, quer ficar fugindo, fugindo, fugindo. Ou então tá até lá presente, mas não tá presente de verdade. Ou tá bebendo, tá comendo, tá fugindo. Não tem tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Não consegue se doar, se divertir, se entregar realmente para o momento e para aquelas pessoas, tá? É um problema. Outra coisa, não tem muita disposição para interagir com familiares. Então, vai ter não sei o que de fulano. Não, não quero ir não. Não, não quero. Vamos no shopping, no cinema, todo mundo. Quero não, pode ir vocês. Eu fico aqui. Sabe, aquele desânimo de vida? Pois é o que pode acontecer, tá? E outra, nunca quer fazer nada novo. Vamos fazer uma viagem. Podemos, mas é melhor descansar, porque se a gente viajar, vou ficar mais cansada ainda. E, enfim, fica naquela mesmice. E aí a família vai se deteriorando, porque você vai perdendo a conexão com a sua família, porque nunca está presente, nunca está disposto, nunca está com vontade de estar junto de verdade, de dar o seu melhor sorriso, de compartilhar os seus conhecimentos, de ouvir o que a pessoa que está ao seu lado, sua família tem para te contar, porque a questão da impaciência rola solta aqui, então seus filhos ou seus pais fazem qualquer coisa e você já explode, e aí já acaba brigando, e aí já se irrita. Então, isso gera uma consequência muito negativa, tá? E, por fim, o último tópico que eu trouxe aqui, e já estamos quase acabando, ainda bem, porque a live já está quase no fim, é a questão do desenvolvimento intelectual, tá? Porque quando o nosso trabalho, a nossa vida profissional não está legal, isso tem um impacto muito grande no nosso desenvolvimento intelectual, no nosso crescimento intelectual, profissional também. Por quê? Porque você não tem nenhuma motivação, você não tem pique para estudar. Você vai estudar para quê? Eu até queria começar uma nova pós, eu queria até começar um novo curso online, eu até queria fazer um treinamento, um coach, uma mentoria, eu até queria fazer alguma coisa, sabe, para estudar, para aprender mais coisas, um curso, mas eu não tenho pique. Eu não tenho pique, tudo que eu começo eu largo pela metade, eu não sei nem por onde começar. Outro aspecto, eu não sei nem por onde começar a me desenvolver. Eu não sei se eu quero A, se eu quero B, se eu quero C, ou se eu devo começar por ali, por aqui ou por acolá. Eu não sei nada. Então eu nem começo, porque já que eu não sei, melhor nem começar. Porque vai que eu começo, gasto dinheiro, gasto tempo à toa. Então eu nem começo, porque eu já comecei tanta coisa também e não aguentei. Começa, aí vamos supor, a pessoa começou. Não, mas eu vou começar porque eu acho que é. Aí começa. Aí, do nada, se desmotiva e larga tudo pela metade. Tudo. Comecei, até comprei aquele curso, sabe? Mas não fiz. Não fiz. Tá lá por fazer. Um dia eu vou fazer, talvez. Aí descobre que expirou a assinatura. Ixi,
cada caos que acontece. Por quê, gente? Porque no fundo tudo parece sem sentido, sem propósito. Para que eu vou ficar lendo esses livros? Para que eu vou ficar vendo esses vídeos? Tá tudo sem sentido, sem propósito. Para quê? Pro meu trabalho? Eu não. Sabe? Tudo perde o brilho. Tudo perde sentido. Não tem porquê. É melhor eu ficar dopado. Eu preciso ficar dopado. Porque se eu desperto, a realidade cai em cima. E qual que é a principal realidade que normalmente as pessoas estão tentando fugir? Dessa insatisfação profissional. Por quê? Porque as insatisfações das outras áreas são em decorrência dela. Então, você tem que olhar para a matriz, para o centro, para o funil do problema. Para o centro do problema. E aí, quando você começa a olhar para o centro do problema, você vê, se eu arrumar, se eu mexer na minha vida profissional, provavelmente vai melhorar a minha família, provavelmente vai melhorar meus relacionamentos, provavelmente vai melhorar a minha vida financeira, provavelmente vai melhorar minha espiritualidade, meu autoconhecimento, minha conexão comigo mesma, provavelmente eu vou ter mais pique para o meu desenvolvimento intelectual, para me exercitar, para ter esse autocuidado, para cuidar de mim, porque eu vou me amar mais, eu vou estar feliz com as minhas decisões, estar feliz com com as minhas escolhas, porque isso tem a ver com a sua autoestima. Porque quando a gente não consegue ter escolhas, decisões que cuidem da gente, isso acontece um efeito em cadeia, tá? Então, acaba gerando esse tipo de consequência para você. Tá certo, gente? Fez sentido para vocês essas consequências nessas diferentes áreas da sua vida? Vocês conseguiram se conectar? Vocês conseguiram perceber que, opa, isso aqui talvez eu não estava tão claro para mim, eu acho que eu estou tendo esse tipo de consequência, isso está acontecendo comigo. Essa insatisfação profissional está gerando um probleminha ali na minha vida pessoal que eu não tinha olhado. Então, eu preciso resolver isso. Eu preciso focar nisso. Justamente para que você consiga ir para um próximo nível. Então, olhe para isso, tome uma atitude. E por onde começar? Pela vida profissional. Nem adianta você querer olhar, mexer nas outras áreas. Porque você vai melhorar um pouquinho, mas daqui a pouco o negócio vai ficar ruim de novo. Então, você tem que olhar para o centro do problema, resolver o centro do problema. Dessa forma, consequentemente, todos os outros problemas vão indo se ajustando. E aí você vai, realmente, aí você vai dar atenção pontualmente a cada uma das questões que precisam ser melhoradas, mas sempre focando no centro. Certo, gente? Fez sentido para vocês?